plenitude desta terra, e todos que habitam nela são do Rei. Foi ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Quem terá a honra de subir a ele? E quem conhecerá sua morada? Aquele que renuncia as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Bom dia, pessoal. Bom dia. Esse é o canal Oração que Vem do Monte. E nós vamos falar sobre a fé. A Bíblia, no livro de Hebreus, no capítulo 11, ela fala assim, a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é uma certeza absoluta que o Espírito Santo coloca dentro da gente. Isso aqui nós estamos falando da fé sobrenatural. Não é a fé natural, é a fé sobrenatural. Sobrenatural quer dizer, é uma fé que você pratica crendo em algo que você não está vendo, ou seja, crendo em Deus. Mas você coloca toda a sua força. Mesmo não vendo, não sentindo, rindo, chorando, não importa a situação, você coloca toda a sua força, porque ela é uma certeza das coisas que você espera, de que Deus venha cumprir o que Ele prometeu. Então, isso é fé sobrenatural, quando você pratica crendo, sem ver, você não precisa ver. Fala assim, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé a gente entende isso, porque ninguém conhece Deus, ninguém nunca viu Deus. Mas a Bíblia fala que Ele criou o céu e a terra. E todo ser humano sabe disso. A Bíblia fala que em 6 dias Deus criou tudo que existe e todas as coisas, inclusive o ser humano, e no 7º dia Ele descansou. E quando a pessoa crê nisso, quando ela crê nisso, do jeito que está aqui, ela toma atitudes de fé que ninguém entende. Vou te dar um exemplo aqui. Exemplos de fé da Bíblia, da própria Bíblia. A Bíblia fala assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. É tão forte o que esse menino fez, que Abel fez, é tão forte que Abel fez, mas é tão forte que até hoje, o sangue dele clama por justiça da terra. De tão perfeito foi o que ele fez. Então, isso é fé. Quer dizer, você não está vendo Deus. Você não está vendo Deus. Ninguém vê Deus. Ninguém consegue ver Deus. Mas crê que Ele existe. Crê que Ele existe. Ele fala, então, porque ele crê que Ele existe, Ele vai fazer o que Ele tiver que fazer com toda a força que tem dentro dele. Tudo. Qualquer coisa. É tudo que a pessoa for fazer, ela vai fazer com toda a força. Quer ver? Vou te dar mais um exemplo de fé.
Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso é fé. Então, são os exemplos de fé que Deus deixou registrado, que está registrado para que a gente possa saber, entender como agir, é, o que é fé, o que é a fé. A fé é crer e obedecer, não ver, não sentir, não tem nada disso. A fé é essa certeza que Deus coloca dentro da gente. E só tem um que pode fazer isso, é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele só faz isso quando ele vê esse interesse da pessoa. Quando ele vê o interesse da pessoa, não em ficar conhecendo o que está escrito, mas de praticar aquilo que está escrito, de obedecer o que está escrito, fazer o que está escrito. Não adianta você conhecer tudo e não fazer nada. Não adianta nada. Porque ele fala assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, se você não crê nisso aqui, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você ficar com a cabeça cheia de questionamento, de coisinha, sabe, perdendo seu tempo. A palavra certa é essa, perdendo seu tempo. Porque nós estamos falando aqui de salvação da alma. Se você não crê no inferno, você não vai botar força para salvar a sua alma. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você não está vendo o inferno, está vendo? Você está vendo o inferno? Você está vendo o céu? Você está vendo o inferno? Você não está vendo, você só está escrito aqui. Só está escrito aqui acerca do céu e do inferno. Então, se você crê na condenação eterna, você vai lutar para arrancar sua alma de lá. Se você crê que Deus prometeu que vai abrir a janela do céu, então você vai botar força nessa palavra para você ver a janela do céu aberta. Deus falou que você pode ser livre Jesus falou, eu vim para que tenham vida com abundância, então você vai crer nisso aqui. Você não está vendo. Então, fé é isso, essa certeza de que um dia, se você morrer agora, não, eu tenho certeza, porque se eu morrer agora, eu vou para junto de Deus, porque pela fé eu guardei o que está escrito. Pela fé eu caminhei com Deus de acordo com a vontade dele. Pela fé. Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Não pela razão, não pelo sentimento, não quando as coisas estão indo bem, mas é quando se crê. Crê no que Deus falou, crê no que está escrito. E não ficar. Porque isso aqui está escrito aqui, não é para você ficar debatendo, de conversinha fiada um com o outro. É assim, eu acho que essa não tem nada de acho, não tem nada de achei, deixei de achar. Jesus falou, aquele que crê em mim, como diz a Escritura. É como diz a Escritura, é como está falando aqui, é os exemplos de fé que ele deixou registrado. Então, tem mais, ele fala aqui, ó, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente a promessa, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, quer dizer, era uma promessa de Deus para Abraão, que se cumpriu. E mesmo assim, ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar aquele menino dos mortos, porque era a fé dele. Falou, peraí, ele sabia em quem ele estava crendo. Então, a Bíblia está cheia de exemplos de fé. Aqui no Velho Testamento, fala do exemplo de fé de Moisés, que abandonou o Egito, largou tudo para trás. Ele não viu Deus, ele abandonou, ele não concordava com a dor, com o sofrimento, mas largou tudo assim mesmo. Porque ele cria num Deus que ele tinha ouvido falar. E não é assim, a gente ouve falar de Deus. Aí quando você lê a Bíblia fala que existe esse Deus. E é pela fé que a gente crê nele. É pela fé que a gente crê no que Jesus fez. É pela fé que a gente crê no Espírito Santo. É pela fé que a gente tem força. A gente tem força para abandonar o pecado, abandonar a mentira. É pela fé, pessoal. Tudo é pela fé. Então a Bíblia está cheia de
de exemplos de fé e que fala assim, ó, olha você vê como é que é forte. Fala assim, ó, e que mais direi? Certamente me fará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, Daniel na cova do leão. Quem nunca ouviu falar disso? Extinguiram a violência do fogo, Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados dentro da fornalha de fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Isso é fé. Fazer isso tudo aqui, ó, mas porque eles criam que havia uma pátria superior. Isso é muito forte. E é assim que eu tenho que ver, é assim que você tem que viver. Não cheio de coisinha, cheio de caraminhola, cheio de questionamento, cheio de nhenhenhê, cheio de mimimi. Não é assim não, pessoal. Não é assim não. Fé é certeza. Fé é certeza absoluta. A fé é certeza absoluta. Que se você morrer agora, você vai estar salvo. Que aquilo que você fizer nessa terra, crendo, vai dar certo. Fé é isso. É para tudo. É para todos os sentidos da sua vida, para todas as áreas, para a sua vida espiritual, para a sua saúde, para o seu casamento, para a sua vida familiar, para os seus filhos, para a sua vida profissional, financeira, material e por aí afora. A fé é para tudo, é para resolver todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Fé é para isso. Então é isso que o Espírito Santo quer fazer, é isso que Deus quer fazer. Então é isso aí. Leia aí, ó. Leia o capítulo 11 do livro de Hebreus. Não fica só ouvindo, não. Vai lá e lê, medita, tira suas próprias conclusões. Busca o Espírito Santo, entrega a sua vida de fato e de verdade e para de brincar. Que você vai ver se funciona ou se não funciona. Tá bom, pessoal? Então tá, que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha entendido. Fique com Deus e até a próxima mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e dê a paz, não só hoje, mas amanhã para todo sempre. Fique com Deus, pessoal. Anunciou portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas ele achou graça em mim.